Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast Foi Lá e Fez. O convidado veio de fora aí para bater esse papo com a gente. Estava aqui agora já conversando, fazendo uma famosa que a gente chama aí de quebra de gelo, mas já fluiu bastante. Deu para ver que é um cara aí muito acessível, um cara bom de conversa, e vamos tentar extrair o máximo de toda essa experiência, toda essa expertise que ele traz da sua bagagem aí de sucesso aí como empresário, como empreendedor. Vou passar a bola aqui pro Rafa para fazer a apresentação. Vamos lá que vai ser muito legal. Bom, mais uma vez aqui, né? Prazer te ter aqui. Uma historinha meia curtinha assim. Nós queríamos muito te trazer, só que a gente sabia que, né? Essa correria aí do mundo, você que não mora no Brasil. E aí eu falei, cara, vou mandar uma mensagem para ele, vou convidar. E deu uma coincidência de, nessa data, você estar no Brasil e concordou de primeira. Então, muito obrigado pelo aceite. Nosso podcast fica muito feliz. Eu acho que deixa lá em cima, né? A nossa audiência vai gostar. Ricardo Von Tobel, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí, vamos lá, vamos começar esse papo. Bater um papo de tudo, vamos conversar dessa vida aí, um pouquinho do que a gente já estava conversando antes. Não existem restrições. Então tá ótimo. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. A gente agradece. Me permite aqui fazer uma apresentação aqui. Então, Ricardo Von Tobel nasceu em Santo Ângelo, é filho do fundador do grupo Von Par, João Jacob Von Tobel. Por conta disso, a base de sua experiência profissional foi construída dentro do sistema Coca-Cola. Afinal, sua família esteve envolvida nesta companhia desde 1948, quando seu pai iniciou a distribuição de seus produtos até 2016. Ricardo é administrador, casado com Sheila, tem 3 filhos, Valentina, Guilhermina e João Ricardo. Hoje ocupa o cargo de presidente da Nog Bauer Alimentos e também o de presidente da Ultrapar S.A., holding que compreende a mesma empresa. A Nog Bauer é a primeira fábrica de chocolates do Brasil, fundada em 1891, com mais de 130 anos de história. Hoje é a 3ª marca mais consumida do Rio Grande do Sul e está presente em 5 continentes. A empresa conta com uma histórica tradição no mercado de chocolates e apresenta crescimento acima dos 2 dígitos nos últimos anos. Entre vários outros fatores, o grupo destaca-se por oferecer ao mercado consumidor uma grande variedade de produtos e lançamentos baseados em tecnologia e design inovadores. É isso aí. Essa é a história. Essa história é tão grande que tivemos que ler, né? Gaúcho de Santo Ângelo. Santo Ângelo? É. Nasci lá, mas com 8 meses eu mudei para Porto Alegre. A vida toda aqui no pai tinha negócio em Santo Ângelo, negócio de bebida, um produto regional que chamava Laranjinha. E aí surgiu a oportunidade aqui em Porto Alegre de comprar uma fábrica de água mineral. Aí ele veio para Porto Alegre, vim junto, e a partir daí nunca mais saí de Porto Alegre, né? E aí o negócio começou a se desenvolver a partir de Porto Alegre, um mercado muito maior, evidentemente, né? Depois a Minuano Limão, depois nós compramos a Charrua, que vocês ainda são novos, mas foram produtos que eu sou um pouquinho mais velho que ele, eu peguei um pouquinho disso. Na década de 60, 70, tinha uma tremenda relevância. Isso depois foi substituído pelos produtos da Coca-Cola. Porque a partir de 63 a gente começou então com o engarrafamento de Coca-Cola em Santo Ângelo. E de Santo Ângelo a gente veio crescendo para o estado, depois para Santa Catarina, chegamos ao Rio de Janeiro com franqueados de Coca-Cola. Então essa é uma breve história aí Então quando diz assim administrador de empresa, na verdade eu sempre digo, quando me pergunto formado em quê, sou formado em caminhão, em bolé de caminhão. Eu com 12 anos comecei a trabalhar saindo no caminhão de Coca-Cola. Caminhão de Coca-Cola, de Minuano, enfim, eu estudava meio turno e o outro turno meu pai me alugava aí pro caminhão, e eu digo que foi a maior escola que eu tive na minha vida. Porque uma das características das principais ferramentas de um administrador são pessoas, né? Claro. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas que trabalham comigo, sempre trabalharam comigo, cada uma individualmente sabe muito mais do que eu, né? O financeiro sabe de finanças mais do que eu, o engenheiro, engenharia melhor do que eu, o de produção melhor do que eu, o de vendas melhor do que eu, o de marketing mais especialista em marketing do que eu. Agora, como sempre na vida, tu tem que fazer a junção de todos esses valores, e se não juntar esses valores, essas pessoas também não produzem. Porque individualmente ninguém faz nada. O que precisa é uma equipe, que nem o futebol. Né? O que ganha é a equipe. Né? O jogador ele se destaca. Um bom profissional ele pode se destacar no meio de uma equipe. Mas o que vai fazer o resultado final é a soma de todos esses esforços numa equipe.
E essa questão de sair em caminhão, por que eu digo isso? Eu visitava 30, 40 bares por dia. No primeiro que eu entrava era um bem-humorado, no segundo mal-humorado, no quarto era um gremista, no quinto colorado, no sexto era um judeu, no sétimo era um árabe. E tu tinha que negociar e se adaptar a essas diferentes características, culturas, né? Cada um exigia uma forma de abordagem diferente. Claro. Né? O mal-humorado não podia entrar brincando, o bem-humorado não podia entrar triste. Né? Sim. E isso acabou me dando uma percepção e uma condição de conhecer pessoas, né? E de identificar de que não existe pessoa boa ou ruim, existem pessoas diferentes. Que cada pessoa tem o seu encanto e tem a sua forma de abordagem, tem a sua forma de aproximação e no fundo, mesmo aquela pessoa que do ponto de vista aparente, parece no primeiro contato não ser uma boa pessoa, ela tem um lado bom. É só a forma que você conhece ela, a forma que você acessa ela, a forma que você aceita a diferença dela em relação à tua personalidade. Né? Então, essa vivência no caminhão me deu esse conhecimento. E isso me foi útil pelo resto da vida. Né? Legal. Isso aí de abordar as pessoas, eu acho que isso a gente tem que ter essa inteligência, né? Quando a gente está vendendo para eles, servindo eles, que é principalmente... O cara é gremista, o cara é colorado, o time dele perdeu um dia antes, o cara é fanático. Tem que chegar diferente, né? Evidente. Porque tudo influencia. Sabe, daqui a pouco um divórcio, de não vendeu, foi assaltado. Então, acho que, além das culturas, é saber o momento da pessoa, né? Mas não tenha dúvida. Sabe, tá numa empresa, tem uma pessoa que tem uma conduta diária. Aí chega lá, em determinado momento, a pessoa muda, né? E aí, qual é a primeira? Esse cara aí, vamos tirar, esse tal mudou. Pô, vamos entender por que aconteceu. Mudou. Não sabe, de repente é problema com o filho, problema com a esposa, problema com a família, problema de saúde. Né? Se você não entender a motivação das pessoas, fica difícil você interpretar, você conseguir se posicionar em relação ao que está acontecendo. Então, eu sempre dizia isso, tu tem que entender as pessoas, você tem que compreender as pessoas. E tem que ir muito mais fundo no que está por trás disso. Né? Você citou esse exemplo, que é um exemplo comum, né? E cada um, todo dia, a gente acorda diferente todos os dias. Uhum. Né? Depende do que aconteceu no dia anterior, na noite anterior, bebeu, não bebeu, dormiu, não dormiu. Sim. Né? Teve uma boa notícia, uma má notícia, enfim. Tu acorda diferente. Influencia o dia seguinte. Influencia o dia seguinte. Então, essas coisas a gente tem que levar em consideração na hora de administrar. Né? Bom. E outra, você falou de sair com o seu pai. Eu estou passando mais ou menos por uma fase dessa, né? O meu filho mais velho veio morar comigo. Porque ele sente que é hora de estar comigo, pelo fato da vida que eu levo, do trabalho que eu tenho, justamente para ele querer aprender um pouco mais. E eu tento levar ele ao máximo possível onde eu tô, para ele começar a sentir algumas coisas. E é interessante que ele já pegou muitas coisas. 1 ou 2 dias depois, a gente acha que eles estão no mundo deles, ele, pai, aquele cara falou um negócio assim, mas se fizer assim, tal. Muitas vezes alguns devaneios, algumas coisas loucas, mas me dá muita felicidade que ele tá entendendo, ele tá vendo, até porque ele tá sabendo a dificuldade de crescer, né? Desde tirar o bigodinho até os compromissos de prova, escola, esporte, horários. Como que foi esse teu aprendizado com o teu pai? Foi observando muito os conselhos? Como que tu pegava isso dele? Não, a primeira coisa foi isso que eu citei, quer dizer, ele me fez me envolver no negócio muito cedo. Como eu era o filho mais velho, ele entendia que eu tinha que me envolver. Então, eu acabei me envolvendo vamos dizer, na visão dele. O negócio nosso sempre foi o negócio de produzir, aquilo que eu digo, qualquer um produz qualquer coisa. O segredo dos negócios não está do portão para dentro das organizações, está do portão para fora das organizações. Então, quer dizer, o nosso negócio sempre foi um negócio comercial, do portão para fora. Ali é que se ganha o jogo. Tu não ganha o jogo do portão para dentro. E ele, então, entendia que era importante para mim ter esse contato com o mercado, com os clientes, com o negócio, enfim, a partir de fora para dentro. A outra coisa que para mim foi importantíssimo é que ele nunca teve segredo no sentido seguinte, quer dizer, mesmo quando eu era criança e ele tinha uma reunião em casa, eu chamava, ou vinham pessoas em casa para tratar de negócio,
Ele nunca dizia, vai dormir, guri, que aqui não é lugar para criança. Ele deixava eu participar para escutar. Né? Aquilo, em determinadas situações, quando tu é criança, alguma coisa que tu escuta te dá medo. Né? Porque no curso de um negócio, de uma empresa, eu escutei ele muitas vezes, pô, estamos com problema de dinheiro, tá dando... Pô, aquilo ali eu ficava sem dormir. Eu disse, acabou, vamos, o negócio vai terminar. Porque é difícil uma criança ter uma leitura exata quando tu escuta determinadas coisas. Mas isso, de certa forma, apesar de algum sofrimento, por essas razões que eu já citei, também me foi de muito aprendizado, porque eu participava, né? Eu estava sempre ali de ouvido na reunião, escutando o que ele estava conversando, o que estava dizendo. Então isso foi me dando também um background do ponto de vista de informação, de conhecimento do negócio. E a outra coisa importante, no caso aí específico, foi a liberdade que ele deu. Porque você ouve falar muitas vezes que os fundadores eles se apegam no negócio como se fosse um filho. Né? Sim. E eles muitas vezes não abrem mão, é difícil a sucessão de um negócio. Sim. E ele não, ele foi o contrário. Eu com 25 anos assumi a empresa. Né? Ele me delegou, o negócio é contigo. Né? Que legal. Toca. Né? E eu tive alguns momentos assim que foram bastante simbólicos, vamos dizer. Pai! Não, eu digo, tu pega a história dele. Ele naquele período tinha muitas pessoas que foram fiéis a ele durante muitos anos na empresa, trabalharam com ele 10, 15, 20, 30 Já sei anos. o que é. Aí eu entro na empresa com uma outra cabeça, né? Uma outra mentalidade, que é normal, e começo a fazer um monte de trocas. Né? Eu não podia trabalhar, eu tinha que montar o meu time, à luz daquilo que eu entendia que era o adequado para aquele momento. Né? E imagina tu ter que mexer numa pessoa que era fiel a ele, coisa e tal. Ele nunca disse não, ele só perguntava por quê. Né? Tu tem certeza? Eu disse, tenho. A direção é essa, nós vamos nesse caminho, a empresa tem que mudar, a empresa tem que evoluir, a empresa tem que se modernizar. Né? As pessoas não são ruins, as pessoas nos ajudaram até aqui, mas aquilo que nós vamos enfrentar daqui para frente exige outro tipo de perfil de profissional, existe outro tipo de desafio, então nós temos que adequar o perfil das pessoas a essa realidade. Perfeito. E ele concedeu isso, quer dizer, que é raro. É né? raro. Então, ele tem, eu sempre digo, meu pai tem uma inteligência emocional, vamos dizer, do ponto de vista, ele é um cara que se formou trabalhando, ele não tem formação superior ou escolaridade, ele se formou no negócio, errando e acertando, aprendendo com a vida, né? Aprendendo com os erros e com os acertos, mas ele tem essa inteligência, vamos dizer, de delegar a gestão. Por quê? Porque ele sempre foi um grande empreendedor, mas ele não era um bom gestor. Porque ele não gostava, ele não gosta de detalhe, não gosta de olhar número, não gosta de ver estatística, não gosta de... Ele é de fazer negócio. Né? Então o que ele fazia? Ele fazia negócio e dizia, isso eu sei fazer, e delegava para quem fosse bom administrador fazer a gestão, que também é raro. Porque a pessoa identificar nele próprio, vamos dizer, a sua virtude e os seus defeitos, também é raro. Normalmente a gente só vê virtudes na gente. Sim. Né? E, então ele, nesse sentido, foi impressionante, quer dizer, desde o início da fundação do nosso negócio, da forma como a empresa se desenvolveu, do arrojo dele, de ter ido, quando ele foi, por exemplo, buscar a concessão da Coca-Cola, ele era um fabricante regional no interior do Rio Grande do Sul. 99% das pessoas, é louco, o que a Coca-Cola vai dar uma franquia para um fabricante lá, 500 quilômetros da capital, na época que se levava 12, 13 horas para ir de carro, estrada de chão batido, você vai chegar em Santo Ângelo, né? A Coca-Cola não vai dar nunca uma concessão. Como que ele chegou nessa ideia da Coca-Cola? Porque, naquele momento, a Coca-Cola tinha uma fábrica em Porto Alegre e a Pepsi-Cola também. E a Pepsi-Cola abriu uma fábrica em Passo Fundo. Quando a Pepsi-Cola abriu a fábrica em Passo Fundo, ele disse, Coca-Cola vai perder o mercado aqui, porque trazer o produto de Porto Alegre para vender aqui na região das Missões, no Planalto Central, coisa e tal, vai perder a competitividade. Foi lá na Coca-Cola e disse para os americanos, o presidente americano, aqui, vocês não vão vender mais lá. Não tem como levar a Coca-Cola a 500 quilômetros de distância, de trem, de caminhão. Esquece as condições de hoje. Hoje é viável. Naquela época era uma epopeia. Mas vocês vão perder a
a competitividade. Não deu outra. Passou 6, 7, 8 meses, a Pepsi-Cola tomou conta do mercado e ele ficou insistindo. Até que um dia os caras viram, disseram, realmente, não tem condições, vamos te dar concessão. E ele transformou então a fábrica essa de Laranjinha, que era de produtos regional, para produção de Coca-Cola. Teve que fazer adaptações, enfim, por causa do sistema, do processo industrial da Coca-Cola. E a partir daí ele começou com Coca-Cola. E a partir dessa iniciativa de Santo Ângelo que a gente começou a conquistar o resto do estado. Depois compramos franquia em Passo Fundo, compramos a de Santa Maria, compramos Pelotas, todas essas eram vinculadas a Porto Alegre, todos esses territórios, né? Perfeito. Não tinham fábricas. A gente foi conquistando os territórios. E aí depois fomos para o Rio e voltamos em 1986, quando compramos então a franquia de Porto Alegre. Quando nós compramos Porto Alegre, isso também talvez vocês não vão lembrar, eu vim para cá em agosto de 86. Quando eu cheguei aqui em agosto de 86 para assumir a Coca-Cola de Porto Alegre, a Pepsi-Cola tinha 72% do mercado e a Coca-Cola tinha 28%. O gaúcho estava bebendo Coca-Cola e tu perguntava, o que tu está tomando? Pepsi. Pepsi. O gaúcho achava, inclusive, que a Pepsi era gaúcha. Porque a Pepsi não existia no resto do Brasil. Entendi. Né? Era só aqui. Era só aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui era a sede da Pepsi-Cola Internacional. Ah, entendi. Né? A Coca-Cola Internacional, a sede era no Rio de Janeiro, e a Pepsi trouxe a sede para o Rio Grande do Sul. E então ela assumiu a liderança aqui. Normal, gaúcho sendo gaúcho. Isso em agosto de 86. Pela primeira vez na história, em janeiro de 89, nós já tínhamos virado o mercado. Tão rápido assim? Rápido. Bem rápido. Lembra qual foi a estratégia? Perfeitamente. Eu tinha um ano, Participei de tudo isso, eu estava aqui. Sim. Eu estava comandando o negócio. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: primeiro, naquele momento, toda a estrutura de distribuição era através de terceiros. Tu tinha distribuidores. Perfeito. E os distribuidores, eles eram um pouco donos dos lugares onde eles distribuíam. Então, por exemplo, tu tinha um distribuidor em Cachoeirinho, um distribuidor em Novo Hamburgo. Por mais que fosse Coca-Cola e coisa e tal, aquele distribuidor ele tinha o domínio dos clientes. Perfeito. Né? Então, a primeira coisa que nós começamos a fazer é virar os distribuidores. Os distribuidores de Pepsi-Cola dormiam Pepsi-Cola e acordavam Coca-Cola no outro dia. Eu tinha uma clientela ia lá e gigante. tirava. E aí eles assumiam a clientela. Ou seja, eles passavam, em vez de vender Coca-Cola, Pepsi-Cola, passavam a vender Coca-Cola. A segunda coisa, quando tu um tem 70% do mercado e o outro tem 72%, o outro tem 28%, naquela época, para te comprar uma garrafa, uma Coca-Cola, tinha que levar a garrafa vazia. Então, se tu tem 70% do mercado, tu tem mais garrafa vazia. Para o outro que tem 28%, conseguir chegar, quer dizer, todo ano eu boto 1.000 garrafas, o outro bota 1.000, não vou chegar nunca. Sim. Eu vou ter que botar 10.000 e o outro bota 1.000 e talvez empate. Então tu rasga a história. Joga a história no lixo. O que nós fizemos? Lançamos a Coca-Cola Tampa Rosca, a primeira no Brasil. Ou seja, toda aquela garrafa velha que na época tu abria com o abridor e tapava com a tampa plástica virou peça de museu. Ninguém mais queria comprar. Ainda era de vidro. De vidro, mas só que nós tínhamos 20% das garrafas para quebrar. Eles tinham 70% das garrafas do mercado para quebrar. Tivemos um baita prejuízo para eles e para nós foi lucro, por quê? Porque a gente vendia 28, se a gente passou a vender 40, o excedente de venda pagou o investimento que nós fizemos. A embalagem. E eles tiveram que quebrar todos 70% para poder nos acompanhar. 6 meses depois, eles lançaram de litro. Aí nós já estávamos prontos, porque nós sabíamos que eles iam comprar para lançar 1,250 de rosca. Lançamos a 1,250. 6 meses depois, lançaram a 1,250. Aí nós lançamos a 1,5 litro. Sempre um passo à frente. Depois da 1,5 litro, nós lançamos o 2 litros retornável de PET. Então, o que acontece? Nós, antes de sermos líderes no volume, no negócio, nós passamos a ser líderes nas iniciativas, nas inovações. Perfeito. E isso deu uma nova dimensão do ponto de vista de visibilidade do produto Coca-Cola no mercado. A Pepsi-Cola passou a ser um negócio do passado, em que as pessoas de 30, 40, 50 anos consumiam, e a juventude começou a consumir Coca-Cola. Passado 20, 30 anos, hoje é o contrário, 70% Coca-Cola e 20 e poucos Pepsi-Cola, porque as novas gerações são da Coca-Cola. Genial, porque só porque mudou... tu não pode viver do passado, tem que viver do futuro. Exato, e tipo, o fato de começar a pegar os mais jovens vai de acordo com quem era o que estava mandando no negócio, era o jovem. É o futuro.
Gente, tu mudou a embalagem do produto e isso foi uma inovação. O pessoal olhava, pô, tu viu? Imagina o comentário das pessoas na época, né? Tu viu que agora a Coca-Cola tem... Não, tu imagina o seguinte, tu tinha que abrir uma garrafa de Coca-Cola ou de Pepsi na época e tu tinha que ter aquela tampa. Tu abria com abridor. Já Tá. precisava de alguma coisa, ou abridor, máquina de alguma coisa. Aquelas tampas de alumínio, aquelas tampas de borracha sim, que tu sim. botava no gargalo e tampava. Vocês não pegaram isso aí, né? É que nem cerveja. Mas é que a cerveja tu bebe, a Coca-Cola tu tomava um copo que e guardar, guardava. sim. Tomava um copo e guardava. Então cada vez que tu tomava, tu guardava na geladeira com a tampa. Tá? Sim. Aí vem uma novidade que tu não precisa mais da tampa, tu só abre a rosca. Não precisa. O abridor também passou a deixar de... Toma a hora que tu quiser. Entende? Então, isso foi uma inovação, né? Aí todas as garrafas eram novas, todas com serigrafia em vermelho, não era mais aquela garrafa velha, as outras já estavam a Pepsi velha, arranhada, e tal. Então, isso é parte. É óbvio que por trás disso tem equipe, motivação, organização, gestão, tem uma série de fatores. Perfeito. Eu citei 2 pontos assim cruciais, né? Perfeito. Um é foco na distribuição e o outro é foco, vamos dizer, no marketing. No marketing de inovação, quer dizer, mudar o mercado, mudar a história. Né? Perfeito. Se tu não tem como ganhar do gigante, muda a história, Muda a história. muda o jogo. Né? E foi o que nós fizemos, mudamos o jogo. Muito bom, Né? muito bom. Jogava-se xadrez, a gente passou a jogar. Então, Jogava dama, a gente passou a Tudo jogar que xadrez. rola hoje foi ideia tua? Não existia até então? Não existia aqui no Brasil, não existia. Não era ideia minha, isso foi uma coisa minha com Coca-Cola. Obviamente, Sim, a eu não Coca-Cola. conseguiria fazer isso se não A tivesse... ideia é tua, Coca-Cola, eu falo. Eu não conseguiria fazer isso se não tivesse a Coca-Cola por trás, né? Sim, tu levou a leitura para eles. Porque isso aqui já existia nos Estados Unidos, já existia na Europa, a tampa de rosca, só não tinha no Brasil, né? Então, não foi uma ideia, não posso dizer que foi uma ideia minha, porque quando a gente trabalhava com a Coca-Cola, a gente trabalhava conjuntamente. Perfeito. Né? A minha parte foi aceitar, vamos dizer, de buscar uma inovação que já existia fora do país, trazer para cá, investir nela, acreditar nela e executar bem. Perfeito. Né? Agora, do ponto de vista da inovação, a inovação já existia, a Coca-Cola já tinha isso no mundo. No Brasil que não No existia. Brasil que não tinha. Que legal, né? Muito bom. Foi facilidade, né? Facilitar a vida Como das é que tu pessoas. comunicava nessa época? Como é que era o marketing disso, assim? Como é que tu comunicava pro mercado, né? Porque hoje tem internet, tem digital, tem um monte de ferramenta. Como é que fazia isso? Muito diferente, quer dizer, na época tu tinha mídia convencional, televisão, rádio, jornal, né? Muita comunicação de ponto de venda, né? Hoje não existe mais, mas em cada esquina de Porto Alegre tinha um trailer. Né? O trailer esse vendia hambúrguer, cachorro quente. Sim. E nem me lembro quantos trailers tinha em Porto Alegre, mas era Entendi. uma enormidade. Então a gente lá pintava aquele trailer de vermelho com marca Coca-Cola, botava guarda-sol, botava toldo. Legal. Né? Ação nos parques. Hoje também é uma coisa muito... Tem coisas que se fazia na época que hoje não tem mais muita ressonância, mas na época tinha muita ressonância. Por exemplo, tu pegar um parque da Redenção em Marinha do Brasil e tu pintar ele de vermelho no domingo, botar um monte de carrinho de ambulante com guarda-sol, aquilo dava uma visibilidade incrível. Sim. A Orla do Guaíba, que hoje não é frequentada, aliás, a Orla do Guaíba agora é frequentada, aqui, Sim. mas eu estou falando lá de Ipanema, né? Sim, na Zona Sul. Na Zona Sul. Então ali tu também, aquilo era cheio de bares na Orla, tu trabalhava aquilo. E muita televisão, rádio e jornal. Né? Rádio muito. Eu me lembro que teve um evento, que foi um evento inédito também, que a Rádio Atlântida, que era líder de audiência naquela época, ficou 24 horas só com comerciais de Coca-Cola. Não tinha outro comercial. Toda a programação, foi quando a Coca-Cola fez 60 anos no Brasil, fechamos com a Rádio Atlântida para comemorar os 60 anos, 24 horas de programação só com Coca-Cola. Durante quanto tempo? Durante 24 horas. 24 horas, 24 horas, programação de 24 horas. Tinha que botar só 60 Coca-Cola. dias. E era música, era jingle. Naquela época era mais humanizada a coisa, né? Hoje é muito internet, claro que isso veio para ajudar. Não, hoje é muito mais difícil. Mas hoje eu sinto também que tem uma galera que tá com saudade disso. A gente já vê marketing para esse lado. A garrafa de vidro voltando, esses eventos em praças, em todos esses lugares, a galera tá querendo mais. Eu acho que o fato de ter o Covid, onde a internet disparou e ficamos meio que
fechados, a galera começou a querer mais essa coisa humanizada e voltou um pouco. Do ponto de vista da interação, sim, mas a questão da comunicação hoje é digital, né? Total. Sim. Hoje tu pegar o tempo que uma pessoa fica no telefone, que fica na televisão, é absurdamente diferente. Já virou. Antes a gente ficava na televisão, agora tu fica a própria questão de notícia, hoje tu te informa na internet. É imediato, né? É imediato, tá recebendo no teu telefone ali a informação. Então, nesse sentido, é muito mais difícil, vamos dizer, tu te comunicar com o consumidor. Nessa época que eu estou falando, se tu fizesse um comercial na novela da Globo das 8 da noite, tu pegava 80% Sim. Né? Tu dava um tiro e pimba, né? Sim. Porque era fácil. Sim, e a disputa por esse espaço que era gigante. Então a audiência era absurda, concentrada, tu tinha ali Jornal Nacional, novela das 8, novela das 6, novela das 7, tinha os programas de criança, tinha a Xuxa, enfim, e tu dava os tiros e é certeiro, né? Hoje não, hoje a dispersão das pessoas, do ponto de vista, vamos dizer, da atenção, da comunicação é muito grande, né? Muito disperso. Hoje tu tem YouTube, tu tem Facebook, tu tem Instagram, tu tem o podcast. Tu tem que estar bem ligado no YouTube, né? Então, por exemplo, pega o meu filho, outro dia me chamou a atenção, porque eu estava conversando com ele e falei, vamos ver o jogo, vamos ver na TV. Né? Eu disse, mas que TV, pai? Na TV eu estava falando do canal aberto, né? Sim. Que era na RBS TV. Aí eu disse, mas TV é isso aí, pai, TV é esse aparelho aí. Né? Eu disse, não, porque ele não vê televisão. Que loucura. Porque para ele é só os aplicativos. YouTube, o Apple TV, Sim. O meu consome muito YouTube. Amazon Prime, Netflix. A TV, eu acho que nunca não tem nem como, acho que ele nem entende o que é TV aberta. Nunca ligou, ele não sabe o que é. Sabe que é manter um bombril Ele não na sabe antena? o que é. Não sabe que é Bombril, bombril na antena. E eu lembro lá de Erechim, e era exatamente isso, era 24 horas televisão. Era um canal o tempo todo. O tempo todo. Mas é aquela coisa, são as mudanças que a gente vai se adaptando. Né? Sim, hoje as empresas vão se adaptando e vão se comunicando dessa forma. Os canais de marketing é para tudo que é lado hoje, né? Não pode tem, né? Tu mesmo, quando assumiu. E outra coisa, lá, do ponto de vista do consumidor também mudou, vamos dizer. Hoje as pessoas eram mais parecidas entre si. Hoje tu tem uma enormidade de grupos distintos. É verdade. É verdade. Todo mundo pensava igual no geral. Todo mundo pensava igual. Né? Hoje tu tem grupos distintos, então a forma de se comunicar com essas diferentes tribos é completamente diferente. Volta lá pro começo, né? De entender cada cliente naquela época, né? No humor de se tá tudo certo, hoje tá acontecendo. A gente tem que... Cada canal é um... A YouTube tem que se comunicar de uma maneira, a Instagram é outra, a TikTok é outra, então... Mas é aquela história, não é nem mais fácil nem mais difícil, é diferente. É diferente. E a gente tem que se adaptar à realidade, tem que se modernizar e se adequar. E é maravilhoso isso, né? Toda modernidade vai ter as coisas ruins. O meu filho fica muito no celular. Cara, desliga o celular, vamos conversar mais um pouquinho, vamos entender. Faz parte do jogo. Isso faz parte do processo, é assim mesmo, é natural. Estou tentando lembrar que o João Adib palestrou no nosso evento, ele falou exatamente a mesma coisa, né? Que ele trouxe a distribuição dos produtos para dentro da CIMED, que na época não era, né? Quando ele assumiu, também foi um processo de sucessão. Eu vi o comentário dele, depois eu acho que do evento ele sentou com vocês, né? Sim, rapidinho, eu vi ele comentando isso. E ele falou, a distribuição é nossa e isso foi predominante para o negócio crescer como tem crescido. Não só a questão da facilidade, do domínio da distribuição interna, mas também para as oportunidades que surgem quando tem distribuição própria. Porque muitos players, ano passado ele teve um case de um produto que veio de uma outra marca, que veio buscar um contato com ele, uma conversa, para usar a distribuição dele, para fazer os produtos. Exatamente. Então, se ele não tivesse a distribuição própria, essa oportunidade não teria nascido no negócio. E ele criou um produto ali que representou, foi um sucesso. Um sucesso, né? Foi o labial, aquele... Isso deve ter acontecido e acontece muito provavelmente com É que, na verdade, é o seguinte, quer dizer... Quem distribuição domina, né? É que a informação é tudo. Quer dizer, quem tem o domínio da informação tem a possibilidade de tomar decisão. Quer dizer, quando tu está dizendo que tu tem a distribuição própria, tu está com a informação na mão. Tu está conhecendo, tu tem todas as variáveis. Né?
E isso te dá condições de fazer uma avaliação mais adequada do cenário de negócio. Perfeito. Então, por exemplo, cada cliente tem uma característica. Vamos lá. Tu pega um estabelecimento comercial perto de uma escola, ele tem um perfil de consumo. Tu pega perto de um estádio de futebol, tem outro perfil. O que tu vai vender perto do estádio de futebol? Muito mais cerveja. O que tu vai vender perto da escola? Muito mais refrigerante. Né? Então, se tu não... Só tem essa informação se tu tiver a distribuição na mão. Perfeito. Porque a partir daí tu consegue ter essas informações, ter toda a estatística, toda a informação e começar a trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, tu tem um jogo lá próximo do Beira-Rio. Né? O volume de vendas daqueles clientes próximos do Beira-Rio, em média, 2, 3 caixas de cerveja por dia. Se tu não identificar que naquele dia de jogo tu vai ter um consumo que vai a 30, 40, tu vai deixar de vender. Perfeito. Então tu tem que ir lá, botar, consignar produto, levar o estoque daquele cliente para ele poder atender o consumidor, que é um consumidor flutuante, que não está lá todo dia, mas que tem que ser atendido no dia daquele evento. Né? Então isso são dinâmicas de negócio que tu tem que ter a sensibilidade e ir avaliando. Né? E isso vale para tudo. Né? Esses são exemplos simplórios até que eu citei, mas tem coisas muito mais sofisticadas, né? Do ponto de vista da gestão da informação, que te consegue, por exemplo, a gestão de preço, né? Dos concorrentes. Perfeito. Né? O gap de preço teu em relação ao concorrente, né? O posicionamento de preço, o concorrente baixa o teu preço, tu não está lá e tu não vê, tu vai perder, então tu tem que acompanhar. Então tudo isso tem que ser, a gestão é diária, né? Eu sempre digo, um negócio dinâmico como o nosso, tu toma várias decisões todos os dias. Né? Aí tu tem diferentes características de mercado, diferentes estados, tua participação é diferente em determinados lugares, a relevância da tua marca é diferente, então tu tem que tratar de forma adequada, vamos dizer, essas diferenças. Então, enfim, são muitas variáveis. Eu tenho 2 perguntas. Tu falou que teu pai era um cara empreendedor, não tão gestor, não gostava de empreender, era um cara de business. A primeira pergunta é: tu é um cara mais gestor ou mais empreendedor? Como tu te considera? Eu diria que o meu DNA é mais gestor, até porque quando eu comecei o negócio já tinha sido feito um empreendimento. Já no caso da Neugbauer, por exemplo, foi um empreendimento que eu capitaneei, né? Então, nesse caso, sou empreendedor. Eu sou um cara arrojado, eu poderia dizer que eu sou um gestor empreendedor, ou seja, o que eu quero dizer com isso, eu não tenho medo de investir no negócio, de perceber a oportunidade, né, e de arriscar, né? Porque também, como gestor, tu tem que ser empreendedor. Não empreender no sentido de criar novos negócios, mas de fazer o teu negócio crescer, né? Porque tu tem seu tempo. Se tu não fizer um investimento adequado, se tu não continuar investindo, se tu não continuar crescendo, tu não vai te manter no mercado, né? Então, nesse sentido, eu sou empreendedor. Eu antecipo a necessidade, invisto naquilo que é necessário para ter uma perspectiva de crescimento continuado. Né? Sempre olhando para frente, sempre olhando para o futuro. Concordo. Aí minha segunda pergunta é bem nesse gancho, né? Porque tu é um gestor empreendedor, né? Tu já atua nas 2 linhas. Acho que o gestor, pelo perfil de ser gestor, de ter o domínio dos processos, das pessoas, do caminho que está seguindo, isso facilita o teu campo de visão para tu empreender em coisas novas. Sem dúvida. E tu domina a informação, como tu falou, né? Tu domina a informação, né? Na distribuição de vários produtos a nível mundo. O que tu diria hoje, assim, na tua visão, o que tu acha que é um modelo de negócio ou um mercado que tu acredita que hoje está performando bem, que tende a performar bem no futuro, assim? O que tu investiria hoje fora do que tu já está atuando? Olha, esse tipo de negócio, esse modelo de negócio está nascendo e tal? Essa é uma resposta difícil, né? Porque eu tenho mas só antes na questão do empreendedor, eu quero fazer uma questão de justiça ao meu pai. Existe uma diferença muito grande em empreender quando tu não tem nada, tu começa, e o empreendedor depois da coisa pronta. Né? Então, vamos dizer, mesmo sendo empreendedor, o meu empreendedorismo foi facilitado pelo início dele. O solo estava ali, né? O começo dele foi muito mais difícil do que os empreendimentos que eu fiz na sequência, né? Mas eu sempre digo o seguinte, eu tenho assim, negócio uma coisa é certa, pessoas nunca vão deixar de comer e beber, tá? Então, a área de alimentação
para mim, é uma área que tem sempre grandes oportunidades. Aí tu vai dizer, mas já tem também vários competidores, e é verdade, né? Mas sempre tem oportunidade. Parte de tecnologia, né? Outra área. E na área de serviço, né? Agora, eu sempre digo o seguinte, o bom negócio é o negócio bem administrado. Né? Nós estamos aqui, tem uma barbearia aqui. Existem várias barbearias. Tem barbearias que vão bem e outras que vão mal. O negócio é o mesmo. Né? Então, a questão da gestão, para mim, é muito mais importante do que o negócio que tu vai... Em que negócio tu vai empreender. Entendi. Se tu tiver uma boa gestão, se tu conhecer do negócio, se tu tratar bem o teu cliente, né? Se tu investir no teu negócio para que ele cresça, porque negócio tem que investir. Negócio não acontece. E ninguém vai ter retorno no curto prazo. O negócio de Coca-Cola nós tivemos retorno 40 anos depois. Tá? O negócio da Neugbauer, nós compramos uma empresa que faturava 70 milhões, vamos faturar 1 bilhão e 200 esse ano, 10 anos depois. Tivemos que construir uma fábrica nova, tivemos que refazer todos os produtos, continuamos investindo em distribuição para crescer no Brasil e fora do Brasil, e nunca distribuímos dividendos ainda, porque estamos reinvestindo tudo para fazer ela crescer. Então, negócio, ele demanda tempo. Não existe negócio que vai te trazer retorno rapidamente. E até existe, mas são raros. Sim. São raros. Não dá para contar com isso, né? Que não é... Não, tu pode ver as empresas que estão aí. Todas elas têm a sua história, têm seu tempo. Exato. E qual é o tempo, tipo, agora a gente falou de Coca-Cola, tudo, agora a gente está falando de Neugbauer. Como que desenha uma empresa entre... Qual que é o desenho que faz assim, entre comprar, reinvestir, alguns obstáculos que nunca estão na conta e o começar a ganhar dinheiro, digamos assim? Qual que é o desenho que faz 5, 6, 2, 3, 10 anos? Não, ganhar dinheiro nós já estamos ganhando. A única coisa que reinvestindo. Nós estamos reinvestindo para fazer ela crescer. Né? Porque se tu começa a ganhar dinheiro, tu começa a sacar da empresa, tu vai ficar no mesmo lugar. Exato. Né? Verdade. Então, quer dizer, nós estamos fazendo reinvestimento para valorizar o negócio. Ou seja, entendi. Eu prefiro um ganho de valor do que o ganho financeiro de curto prazo. Perfeito. Tem que ganhar valor. O negócio da Neugbauer, quando nós começamos, a gente já tinha naquele momento uma ideia de que nós íamos realizar um negócio de Coca-Cola, vender um negócio de Coca-Cola. Então nós queríamos continuar tendo um negócio, porque também se você vende e não tem o que fazer, é muito chato, tem que ter um brinquedinho. E aí surgiu a oportunidade da Neugbauer. Naquela época tinha havido um problema na Neugbauer, a Neugbauer já estava na quarta ou quinta sucessão, né? E o proprietário, a justiça tinha pego a gestão por uma ação movida pelos minoritários. Uhum. Né? Então um juiz estava fazendo a gestão da empresa naquele momento. Aí foi quando a gente foi dizer, olha, a gente compra o negócio, com o recurso que a gente vai te comprar, tu acerta com os minoritários e segue a vida no outro negócio, que era o negócio principal dele. Era um negócio que estava bastante, vamos dizer, dilapidado, né? A Neugbauer estava com produtos de qualidade bem ruins, não porque quisesse, né? Mas porque as condições eram ruins. Sim. Era uma fábrica de quase 100 anos, equipamentos obsoletos, produtividade dos equipamentos baixíssima, tinha perdas aí de 20%, 30% em cada equipamento. Meu Deus. Né, de matéria-prima, de embalagens, enfim, porque eram muito antigos, né, e totalmente obsoletos. E não havia recursos para investir. Né? Então, quando tu chega num momento desses, já tinha virado uma empresa regional, só no Rio Grande do Sul praticamente, e muito provavelmente, se a gente não tivesse comprado, pronta para fechar as portas, ia fechar as portas. Né? E aí compramos. No momento que nós compramos no entendimento de que era um negócio que, como a comercialização era feita no mesmo ambiente que de bebidas, que seria uma coisa que não seria muito difícil. Foi um erro de avaliação também, porque embora a parte externa era a mesma, né, o cliente era o mesmo, são negócios completamente diferentes. Drop size diferente, concorrência diferente, exigências diferentes, né, e a gente levou um tempinho para aprender isso.
né? Construímos uma fábrica nova em Arroio do Meio, importamos o que tinha de melhor. Trouxemos aí da Suíça o que tinha melhor em massa de chocolate, molde, tudo da Alemanha, e na parte de embalamento tudo da Itália. Uma fábrica 100% importada, Legal. com alta tecnologia, o que tinha de mais moderno do ponto de vista de produção de chocolate. No geral, vocês pegaram o nome e refizeram tudo. Tudo. Terminamos a fábrica, nós tínhamos a fábrica, mas não tinha mercado. Então tínhamos feito um baita investimento e tínhamos lá 90% de ociosidade da fábrica. Tinha um canhão na mão e faltava munição na rua, não tinha mercado. Aí passamos para o mercado. Aquilo que eu digo, fábrica tu vai lá e compra, né? Paga, encomenda, monta. O mercado tu não compra, o mercado tem que construir. Do portão para fora. Sim. Do portão para fora tu tem que negociar com os russos, tem que negociar com o cliente. O consumidor tem que começar a identificar o teu produto, aceitar, fidelizar, enfim. E aí nós começamos então a mudar tudo, repaginar, mudamos todo. Primeiro foi essa barra laranja aí. O negócio é infinito, ó. Porque esse é um problema, quer dizer, fora do Rio Grande do Sul, o pessoal diz, mas como é que se fala, como é que se diz isso aí? Esse aqui, ó. Como é que se diz essa Neugebauer aí? Os caras não sabem como falar Neugebauer. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma identidade que independe do nome. O nome é bacana, o nome é sofisticado, o nome é alemão, né? Da Griff, Copenhague também, era assim. Sim. Aí criamos essa barra laranja. Hoje, não interessa muito se diz o nome certo ou errado, é a barra laranja. Perfeito. Né? Então, essas coisas foram acontecendo. Hoje, já estamos aí com faturamento ultrapassando esse ano a R$1 bilhão. Em quanto tempo? Desde a inauguração da fábrica, 8 anos. 70 para 1 bilhão. Estamos já com quase 7% de participação no mercado do Brasil. Né? Quando nós assumimos não tinha nem 0,5% do Brasil. Aí, ó. E lançando produtos todos os anos, inovando todos os anos. Agora, daqui a 2 meses, vão ter um novo lançamento também, de algo que não existe ainda aqui no mercado brasileiro. Bem novidade? Bem novidade. E é isso. Inovando sempre. Quantos produtos tinham quando vocês começaram a jornada? Tinha bastante. Tinha esticadinho, tinha bibs. O esticadinho é famoso. Tinha o refeição. Tinha o refeição. Tinha o 1891. Mas tinha 1 ou 2 produtos de cada linha, né? Aí a gente estendeu a linha Bibs, estendeu a linha 1891. A Bibs está bombando, né? Nos shoppings, assim, é um negócio absurdo. A galera para. Esse negócio de poder escolher, isso é genial. Então é isso. Então, vamos dizer, de novo, é uma fábrica, é uma empresa de 130 anos. E hoje, quando tu olha as embalagens e coisa e tal, a história é importante, né? Mas ela é moderna, porque tu não pode ficar com 130 anos. Tu potencializou isso. Como é que tu vai vender para os jovens com uma imagem antiga, com um produto velho? Há 8 anos atrás, você fez essa nova fábrica. De lá para cá, o que cresceu assim, de faturamento? Quanto que era em... 70 milhões. 70 milhões. Pô. Para 1 bilhão, esse ano 1 bilhão e 100. Construiu o mercado, que tu falou, do portão para fora em 8 anos. Mesma estratégia que foi usada lá atrás? Domínio da distribuição? Qual foram assim, os principais pontos que conseguiram dar essa... Olha, a primeira coisa, sendo muito sincero, primeiro, tu tem que produzir, o produto tem que ter qualidade, tá? Sim. Se tu vai vender produto de qualidade, tu tem que botar preço. Senão tu vai comprometer a margem. Perfeito. Mas nós comprometemos a margem. Por quê? Quando o produto não é conhecido, o consumidor não conhece o produto, onde é que tu vai entrar no supermercado? Lá embaixo, na preço. Lá embaixo. Tu tem que submeter. Porque esse é o lugar de entrada. Então a gente fez preço. E entrou. Entendi. Aí esse consumidor começa a pegar esse produto em função de preço. Ele diz, pô, mas esse produto tem preço e é bom. Ele começa a consumir, ele começa a criar o hábito de consumo. Perfeito. E aí tu consegue te reposicionando um pouco. Hoje o gap que nós temos de preço é muito mais próximo do que era no passado em relação aos líderes de mercado, que é Nestlé e Lacta, muito mais próximo. É um preço que já nos consegue rentabilizar o negócio e foi a forma de entrar, quer dizer, né? Então tu vai entrando dessa forma. Entendi. Né? Porque não adianta. Se tu for entrar num nicho lá em cima, é muito pequeno. Né? Perfeito. Se tu quer participar do mercado, que é o grande mercado, tu vai ter que uma hora fazer, vamos dizer o que eu digo, a degustação remunerada do teu produto. Perfeito.
vai fazer ter que o consumidor pegar o teu produto, consumir, dizer, pô, esse produto é bom. Se o cara não experimentar, não vai saber nunca que é bom. Exato. Né? Literalmente começar pela prateleira de baixo e ir subindo. Aí, ir subindo. Né? E prestar serviço, inovar, lançar, aumentar a linha, né? Ganhando espaço. Né? E além de tudo isso, a imagem da empresa, ela estava boa na época ou vocês tiveram que dar uma volta? Ela não tinha imagem. Não tinha? Não, ela era uma imagem. Vamos lá, a Nogbar é uma imagem, é uma empresa que tinha tradição. Sim. Né? Que ela, vamos dizer, era conhecida como uma empresa gaúcha e coisa e tal, mas que eu diria que do ponto de vista dos jovens era praticamente inacessível, era da história, quer dizer, era conhecida por mim, pelo meu pai, por gente que tinha vivido os momentos áureos da Neugbauer. Mas as novas gerações praticamente não conheciam algum produto, bibs, esticadinho, né? Mas era mais o nome do produto que a própria empresa. Né? E, enfim, mas não é a história da Neugbauer não é diferente da história da maioria das empresas que são longevas e que num determinado momento deixam de investir e não adianta, o negócio é isso, quer dizer, hoje tu tem Coca-Cola centenária, empresas centenárias, dizendo, por que a Coca-Cola ainda faz comercial na televisão? Porque todo mundo sabe que é Coca-Cola. Vamos ter uma nova geração que está vindo. Se tu deixar de investir 10, 15 anos, acabou. Acabou, né? Aí é um tempo que não volta, acabou, né? não volta, entendeu? Um tempo que então, não volta. não adianta. O mundo é dinâmico, né? Se tu não continuar investindo permanentemente no teu negócio, na imagem dos teus produtos, as gerações vão se sucedendo, vão vindo novas gerações, tu fica para trás. Por maior que seja a empresa, não se tem. você não seguir com os novos clientes, que são a molecada que está crescendo... É isso aí, as novas gerações têm que ser tocada, ela tem que ser tocada, né? Tem que ser atingida e tem que investir. Bom, Ricardo, tem uma questão assim que a gente sempre debate, nós, eu, Sobs e Rafaela, sobre a gente identificar o nosso perfil para que a gente consiga servir melhor para os nossos negócios. Como que a gente estrategicamente consegue se posicionar, onde a gente gera mais valor dentro do negócio. Isso tu trouxe desde o início da conversa, essa clareza que tu tem. Como que tu aconselha, tanto nós quanto quem está, empreendedores, empresários que estão nos ouvindo, assim, como que se identifica esse perfil, porque eu acredito que esse é o primeiro ponto para tu conseguir fazer um negócio dar certo. Tu tá bem posicionado dentro do negócio. Sim. É importante que tu desenvolva esse braço para que tu fique focado nesse, onde tu performa melhor. Isso é uma coisa que, pelo que eu vejo, é uma característica tua de ter essa clareza e tu sempre conseguiu te potencializar ao máximo dentro dos teus negócios. Sim, mas eu te digo assim, mas esse é um aspecto importante, mas eu sempre digo o seguinte, primeiro tu tem que conhecer o teu negócio, né? Perfeito. Porque é impossível tu te posicionar e saber o que o outro quer se tu não conhece o teu negócio. Perfeito. Sempre digo o seguinte, por exemplo, as pessoas diversificar. Digo, bom, vou abrir uma barbearia. Pô, não tem como abrir uma barbearia. Tem cara que está em barbearia há 50 anos, ele vai ser muito melhor gestor de uma barbearia do que eu não conheço. Né? Vou abrir um supermercado. Tem cara, ou seja, todos os negócios tem gente que já está há mais tempo que vai conhecer melhor do que eu. Perfeito. Então, o que eu insisto sempre é o seguinte, vamos investir no negócio que nós conhecemos. Não vamos ficar investindo em coisas que a gente não conhece, porque naquilo que a gente não conhece tem gente que conhece melhor do que a gente. E claro que ele vai ganhar. Se o cara conhece mais, vai ganhar. Ele tem mais capacidade competitiva do que nós. A margem de erro dele é menor. A antecipação das coisas vai ser muito mais evidente e clara, porque ele já viveu várias vezes aquela situação naquele ambiente de negócio. É como eu, por exemplo, no negócio de refrigerante, eu vivi, todas as crises eu vivi, planos, então eu sabia o que ia acontecer. Quer dizer, cada plano que vinha, eu sabia o que ia acontecer. Quando veio essa Covid, nós tivemos uma reunião na empresa, agora sim, agora acabou e coisa e tal. Não, agora acabou, não, vamos vender como nunca. Se as pessoas vão ficar em casa, vão comer, elas vão ter que comer. Se o supermercado vai ficar aberto, é o lugar onde elas vão ir. Então nós vamos vender como de fato aconteceu. Entende? E aí tu antecipa. Por quê? Porque tu conhece o negócio. Se tu não conhece o negócio, tu não consegue ter essa leitura. Perfeito. Né? Então, te respondendo, eu acho que parte daí. Né? E outra, insistir com o negócio que tem. Né? Não adianta, esse negócio aqui está mais ou menos, eu vou para outro, e vou para outro, e vou para outro. Tu acaba não se fixando em nada. Concordo. Né? E não sendo bem sucedido em nenhum.
Então é o seguinte, faça bem feito aquilo que é o teu negócio. Te aprofunda nele, conheça ele profundamente, investigue, né? Identifica as oportunidades, tenta entender de fora para dentro o que esperam de ti. E a partir daí tu te posiciona nesse cenário. Né? Não tem outra maneira. Muito bom. Né? Quer dizer... Respondido? Respondi. E uma pergunta, hoje está morando em Roma. Morando em Roma. Como que faz para ser o presidente de uma empresa de Roma? Claro que lá tu tá perto da Alemanha, tá perto de todos os lugares, tu tá vendo o mundo de uma forma diferente. E como que faz para comandar a empresa aqui? Não é difícil essa resposta. Primeiro é o seguinte, as pessoas que trabalham comigo hoje estão há 20, 25 anos comigo. Diretor financeiro, comercial, jurídico, todo mundo com muita história. Uma das coisas que nós temos na nossa empresa é valores muito fortes, né? Então os valores eles transpõem a presença, ou seja, ele está no DNA da organização. Então esse valor não se perde. Em terceiro, eu estou lá, mas estou em contato permanente. Ou seja, hoje a questão do Zoom, da internet, quer dizer, facilita muito. Tenho reunião permanente com eles e contato direto. E também, a cada 40 dias eu estou aqui, quer dizer, eu estou morando lá, mas cada 40 dias estou passando, uma semana, 10 dias aqui. Então estou próximo da operação. Que legal. E as pessoas, confiança. Os caras hoje que tocam o negócio, os gestores, são pessoas sensacionais, fiéis, leais, né? Engajados e tocam o negócio como se o negócio fosse deles. Então não tem erro. Os bons andam com os bons, né? E aí já tá mais um exemplo do que o teu pai te ensinou, né? Confia nas pessoas. Exatamente. Que vai dar tudo certo. Desde que tenha o conhecimento do potencial deles, né? De tocar. Acho que tá aí. Então, tá falando com o Ricardo antes. Hoje a gente tem um encontro no nosso clube, que é o nosso grupo de empresários. E a gente vem, acho que estamos em quarto encontro, né? Que é o quarto encontro. Todos os meses a gente se encontra. E a gente sempre debate um assunto distinto. E a gente fez uma pesquisa, e isso é uma dor não só do nosso grupo, mas de todo empresário, que é exatamente o que tu falou agora, pessoas. Que é tu conseguir trazer bons executivos, boas pessoas para dentro da tua empresa, criar esse elo de confiança técnico e pessoal, né? Porque tu tem que confiar que ali existe uma pessoa, um caráter, alguém que vai levar adiante o DNA do que tu está construindo e que ela vai executar com excelência aquele papel. Eu acho que tu poderia trazer para nós aí como é que tu identifica um talento, trabalha um talento, claro que tu já está há 25 anos, há 20 anos, 15 anos com os teus gestores, mas como é que é esse processo, o que tu poderia dizer assim, ó, isso aqui não pode faltar no dia a dia para construir essa relação de confiança a ponto de hoje tu Sem poder... dúvida, vamos explorar isso. E essa questão de pessoas é determinante. Né? De novo, pessoas... O resultado é absurdamente distinto quando tu tem pessoas capazes. E quando eu digo pessoas capazes, muitas vezes até não são as mais inteligentes, mas são as mais determinadas, mais dispostas, mais leais, aquelas que estão com vontade de realizar. Eu já conheci muita gente brilhante, mas que não gostava de fazer. Sim. Entende? Que a inteligência não se transformava em realização. Perfeito. Né? Então não adianta. Como no futebol, tu pega um craque, o cara não quer jogar, não quer correr, não quer dar carrinho. Eu sou esse exemplo que o senhor falou do persistente, porque todo mundo era melhor que eu. Não adianta, né? Então é o seguinte, aquela história, pessoa é resultado, e resultado se dá com persistência, continuidade, teimosia, repetição, né? Esse tipo de negócio tem que ir lá 365 dias por ano fazer a mesma coisa. Aí diz, mas eu já fiz, não precisa mais fazer, não precisa fazer. Se tu deixar de fazer, um mês acabou, o resultado se vai. É verdade. Eu não tenho, tu tem que visitar o cliente todo dia. Conseguiu recuperar algum talento? Então é persistência, é repetição, é inquietação. Né? Esse é um valor que a gente tem na nossa empresa. Inquietação. Nós temos 2 valores na empresa que eu acho interessantes, que são diferentes do que a gente percebe por aí. Um é alegria. A minha tese é o seguinte: trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. É a forma de sustentar. Né? Mas se tu conseguir fazer isso com alegria e com prazer, a produtividade é muito maior. Uhum. Ou seja, todo mundo que faz com alegria e com prazer e faz o que gosta, produz mais.
Então o ambiente tem que ser um ambiente alegre, descontraído. Lá não tem seu Ricardo, não tem nada, é tudo brincar. A gente brinca, a gente celebra, a gente comemora, tá? Não tem formalidades, porque a gente quer criar um ambiente descontraído, um ambiente alegre, um ambiente em que as pessoas tenham prazer de estar participando, não só porque tem que no final do mês levar o salário, mas porque elas acordam mesmo e tenho o prazer de ir lá, vou me sentir bem indo lá. E segundo, a inquietação. A inquietação é o seguinte, não interessa o que a gente conquistou. O desafio para frente sempre é maior, nós queremos mais. Queremos mais. Queremos mais. Porque no momento que tu se acomodou e tu se satisfez com o que tu conquistou, começou a andar para trás. Tu já é passado, algum inquieto vai passar por ti. Porque é uma disputa, é uma corrida, né? Algum inquieto vai passar por ti. Tem que estar. E em algum momento o senhor viu algum talento que não tinha essa vontade, o senhor conseguiu recuperar, mas conseguiu recuperar? Porque o talento atrapalha, no futebol o talento às vezes atrapalhava muito. Tem coisas de pessoas que é difícil recuperar. É tão difícil isso. Uma pessoa com boa vontade e determinada, Ela vira talentosa. tu consegue fazer com que ela tenha algum talento. Agora, a pessoa que é talentosa sem vontade, é difícil tu fazer ela ter vontade. O futebol Isso tá era assim, e isso me agoniava, porque eu não era o cara mais talentoso, mas eu trabalhava igual um condenado. Só que eu vi uns caras assim talentosos, porque, claro, tem uma disputa entre jogadores, né? Pô, se ele quer, eu fico de lado, porque ele tem talento, ele não queria, aí eu tinha espaço. Mas, ao mesmo tempo, pro time, era ruim ele não estar ali. Mas, possivelmente conviveu com caras muito mais talentosos que não chegaram a lugar nenhum. Exato. Por quê? Porque não tinham a determinação, não se submetiam, né? Não treinavam, né? Não se cuidavam, né? Não se dedicavam. Esse é o problema do talentoso. Né? Não se Eles dedicavam. ficam cegos. Pois é. Né? E isso nas organizações não é diferente. Né? E fazia tanta falta, Ricardo, assim, pro time, tipo assim, nós vamos precisar desse cara, pô, por que esse cara não se dedica? E chegava um tempo que o talento ficava, né? Porque a idade vem, as coisas acontecem, tu vai perdendo espaço, aí tu já não consegue mostrar o teu talento, e os pedreirinhos ali, ó, os trabalhadores É óbvio que eu falo isso, que é o mesmo caso do futebol, num perfil de negócio que nem o nosso. Sim, né? sim. Existem determinados negócios que é só talento, né? Tu pega um cara que trabalha com tecnologia, não adianta ter a maior boa vontade do mundo. Eu posso ser um leão lá, se eu for trabalhar, eu não produzo nada. Exato, não encaixa ali. Ali é só talento. Mas nesse tipo de negócio nosso, que é um negócio repetitivo, né? Que é um negócio de varejo, que é um negócio de... não adianta só ter talento. Pelo contrário, tu tem que ter muita vontade, muita determinação, muita garra, muita insistência, muita repetição, muita submissão, né, ao não, para um dia receber o sim. Né? Então é isso. E se perde muita gente, né? Hoje a distração é grande. Antigamente eu acho que era mais fácil encontrar, né? Porque lembra no começo da nossa conversa, todo mundo tinha o mesmo pensamento no geral, né? Vamos trabalhar. Hoje dispersa, então... As pessoas estão diferentes. As pessoas estão diferentes. Ninguém quer trabalho, as pessoas estão querendo ganhar dinheiro ficando em casa. Virou uma loucura, então acho que está bem mais difícil de encontrar pessoas querendo trabalhar. Muito mais difícil. Querendo trabalhar. Muito mais difícil. Realmente a busca de pessoas hoje, de pessoas engajadas, que queiram efetivamente entrar e fazer uma carreira, crescer numa organização, as pessoas são muito impacientes. Né? Elas acham que entra e daqui a pouco já tem que ser diretor ou gerente, mas não é assim. Né? Tem que... Isso é difícil. Né? Achar pessoas... Aí, nesse particular, o Covid atrapalhou muito. O Covid, esse negócio de todo mundo trabalhar em casa, cômodo, né? acabou criando um tremendo problema. Até para as organizações. Muitas organizações hoje estão com dificuldade. Quando o Danilo falou que a gente fez uma dinâmica ali no nosso grupo de empresários, a galera girava nas mesas e falava das suas dores. Todos. Mas gente é um problema em qualquer lugar. Exato. Todos reclamaram da mesma coisa. Essa é uma matéria-prima crucial, determinante, é que faz toda a diferença. São pessoas. Porque negócio, o que é negócio? Máquina, prédio, nada disso funciona se não tiverem pessoas por trás. O que é a maior riqueza de uma organização. Mas que está cada vez mais difícil. Era pessoas, contratar pessoas e depois conseguir fazer com que eles ficassem na empresa respeitando
o momento, porque como tu falou, eles têm pressa, eles querem que... Mas não é construção, tu falou 100 anos, 50 anos, 30 anos, que a Coca-Cola foi depois de 40 anos. Eles têm muita pressa e isso é muito ruim. Se tu pegar as pessoas que hoje são bem-sucedidas na negociação, a maioria delas são os que tiveram paciência. Porque aqueles que ficam com pressa, ficam 2 meses num lugar, 2 meses no outro, 3 anos no outro, 3 anos no outro, mas só que 3 aqui, 3 ali, 3 não forma... Não dá 9. Lugar nenhum. 3 não dá 9. Entendeu? O cara que está 9 lá, ele vai acender. Certeza. Exato. Então tu começa a ver o crescimento da empresa, começa a entender, tu começa a ser útil e tu vai galgando. Eu acho que hoje a pressa é o maior... Mas enfim, faz parte também desse mundo que nós vivemos hoje, da Cabe a nós buscarmos talento. Do processo de transformação, não só de tudo que está envolvido no nosso entorno, mas da própria pessoa em si, né? O perfil mudou, a característica mudou. Né? E tem que se adaptar. E a gente tem que ir se adaptando, né? Se ajustando. É mais uma dificuldade. E convenhamos também que as condições... e eu interpreto, pego um cara, por exemplo, em São Paulo, né? A produtividade do cara é baixa, mas é duro também. Tu pega um profissional em São Paulo, ele vai ficar de um cliente por 2 horas no trânsito. Quer dizer, o cara sai de casa, leva tempo para chegar, ele no deslocamento é improdutivo. Então, quer dizer, isso tudo desgasta a pessoa também. Né? Então tu tem que considerar essas variáveis também. Claro. Né? As condições em que o profissional está inserido. Vamos lá, é muito mais fácil um cara desenvolver a função dele como executivo de vendas numa cidade como Erechim, como Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, em que ele vai até em casa almoçar e detalhe, do que o cara está trabalhando numa grande cidade como São Paulo, certeza. Que é inóspito no ambiente. Né? Então isso tudo acaba tendo influência na produtividade, no engajamento das pessoas, né? É por isso que é legal também ter essas empresas que estão no interior. O interior nosso está crescendo muito, né? Erechim está crescendo muito e a cidade está tendo que crescer numa velocidade que não era o normal para receber essa galera que vem trabalhar, porque tem muita gente que está saindo da capital querendo o interior, para ter essa facilidade de vida. O fluxo está se invertendo. Poder almoçar em casa, poder ter mais tempo com a sua família. Mas não são todos os negócios, quer dizer, não, nem todos. Uma fábrica, como a fábrica que nós temos em Arroio do Meio, a empregabilidade dela é limitada. O que é ilimitado é o que está na rua. Né? Sim. Atender todo o Brasil, né? O cara que está no supermercado repondo produto, quer dizer, aí que está o grande contingente de mão de obra. Então, independente de onde a fábrica estiver localizada, o grande contingente de um negócio como o nosso, ele não está na fábrica, ele está no mercado, está na rua. Tem muita gente fazendo assim, né? Um amigo meu esse dia veio de Erechim para cá, resolvendo uns negócios. Aí a gente marcou de se ver, ele não conseguiu, ele, Rafa, isso aqui é tudo muito longe, cara, meia hora para ir num lugar, meia hora pra... Eu falei, bem-vindo. E para quem não é acostumado, tipo, perdeu o dia, meia hora num carro, tu muda de cidade. No interior aqui, tu não faz nada. Mas eu falei que quer vir para a capital, é isso aí, porque ele fala que quer vir para a capital, eu falei, vem. Mas é a realidade que nós temos e a gente tem que transpor tudo isso. E é maravilhoso, eu acho maravilhoso essas... Qual a moral da vida sem dificuldade? A gente sabe que não é fácil. Se for fácil, não é legal. E não é legal. A gente tem que saber valorizar a vitória. É aquela história que a pessoa, quando vê o resultado, né, diz, tá aí. Mas os pepinos que tu abraçou, os buracos que tu enfrentou... Eu falo para esses amigos meus, assim, cara, que quando eu estou no processo de trabalhar, tô cansado, Rafa, não posso porque eu tô cansado. Eu falei, te prepara, teu negócio vai dar certo e tu vai te preparar para o... Ai, quanta sorte que tu teve. Te prepara com isso e tá tudo bem, é do jogo. Sabe, Ricardo, a gente tem um protocolo que a gente sempre segue aqui, esse aqui é o nosso episódio 20, alguma coisa, não sei aqui, quando que a gente vai lançar. Esse projeto que eu e o Rafa começamos do Foi Lá e Fez, onde a gente começa a conversar com pessoas assim como você, empresários que foram lá e fizeram, têm liderado grandes negócios, têm criado... A gente tem aprendido muito e a gente tem uma última pergunta para te fazer, mas antes disso, agradecer nossos apoiadores, patrocinadores que fazem a gente fazer a coisa acontecer, que é o pessoal da Eleve e da Fruc Bebidas está junto com a gente, o pessoal da KTO, que inclusive o Rafa vai te fazer a pergunta KTO aí pra gente fazer esse encerramento,
pessoal do estúdio Quarto Distrito, que faz aqui a nossa produção de conteúdos também, tá indo super bem. A Oral Energia, que é a empresa que eu lidero junto com o Sobes e com a Rafaela também, levando sustentabilidade aí. Estamos escalando o nosso negócio aí, temos bastante aí para aprender contigo também. E a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz aí pro nosso convidado. É perguntinha KTO, né? Nunca pergunta KTO? É pergunta KTO. Essa deve ser uma pegadinha. Não. É tipo, a gente quer saber qual foi o all-in da tua vida. Onde que tu fez um movimento que aquilo mudou o jogo? Postou todas as fichas naquilo ali. Aonde mudou o jogo? Não, acho que aonde mudou o jogo, eu falei antes, foi a nossa vinda para Porto Alegre. Você tá falando do negócio ou pessoal? Do negócio. O pessoal, tipo, qual foi o all-in da tua vida que fez o negócio... Aquela cena que tu lembra. O negócio foi a vinda para Porto Alegre. Naquela época eu estava no Rio de Janeiro trabalhando em Nova Iguaçu, nós tínhamos uma fábrica em Nova Iguaçu. Tinha acabado de sair daqui do Rio Grande do Sul, meus pais tinham ido para o Rio para montar esse negócio, e eu fiquei de funcionário da Coca-Cola de Porto Alegre, como funcionário. E eu era gerente da Minuano, e aí o fabricante de Porto Alegre, eu fui lá e disse, eles estão indo, eu gostaria de ficar aqui. Tem emprego para mim? Eles têm, de estagiário. Pô, eu era gerente, eu tinha um Puma na época. Eu vendi o Puma, fiquei com uma moto 125, porque o meu salário de gerente virou para estagiário. E eu disse, cara, mas quanto... se eu mostrar capacidade, eu posso crescer dentro? Eu posso crescer. 2 anos depois, eu me tornei gerente dessa Coca-Cola de Porto Alegre. E diretor de comunicação da Coca-Cola de Porto Alegre, que era Coca-Cola Internacional. E aí meu pai me chamou e disse, tá, agora deu, tu tem que voltar para a empresa da família. E eu fui morar em Nova Iguaçu. Passados 3 anos lá, e eu estava super adaptado, eu trabalhava lá e vinha para atender o interior, nós tínhamos falado no interior, eu atendia Pelotas, Santo Ângelo, de lá, toda semana eu vinha, chegava aqui no domingo à noite, pegava o ônibus Leite a Santo Ângelo ia para a fábrica, ficava segunda e terça Santo Ângelo, ia quarta Pelotas, no ônibus Leite de Santo Ângelo para Pelotas, voltava na sexta para Nova Iguaçu e trabalhava sexta e sábado em Nova Iguaçu e voltava domingo, ou seja, dormia 2 noites em ônibus Leite. Nossa. E aí, em agosto e em julho, a Coca-Cola nos chamou e disse, vocês têm que assumir Porto Alegre. Nós não vamos botar, isso foi em 86, nós não vamos botar o negócio de Porto Alegre no orçamento, no BIP do ano que vem, porque nós queremos que vocês assumam. Nós não conseguimos lá virar o jogo e o Ricardo tem que voltar para lá, porque eu tinha trabalhado aqui. E eles disseram, uma condição, o Ricardo tem que voltar, e eu voltei. Voltei contrariado, porque eu estava bem no Rio, e voltei contrariado, eu disse, pai, pepino, vamos ter 10 anos para consertar e para virar o jogo, investindo sem parar e trabalhando muito. Só que aquele momento, do ponto de vista pessoal, foi determinante, porque eu tinha 26 anos, assumi um negócio que já tinham passado vários executivos formados nas melhores universidades dos Estados Unidos, nunca tinham conseguido resultado. Aí chegou um guri aqui para assumir uma bronca dessa no mercado que a Coca-Cola nunca tinha sido lida. 1 ano e meio, agosto de 86, 89, 2 anos e pouco depois virar o mercado, e a partir dali a nossa empresa criou outra dimensão. Porque uma coisa era uma empresa com atuação no interior do estado e quando tu pega uma capital. A partir disso a gente depois fez a aquisição de todo o estado de Santa Catarina, né, e o grupo criou outro porte. Nós passamos a ser o 3º maior fabricante do Brasil depois de Rio e São Paulo, né, com faturamento quando nós vendemos de quase 3 bilhões de reais, isso há 6, 7 anos atrás. Vendemos o negócio por $1 bilhão em 2016, né, desse negócio que começou ali. Ali, vamos dizer, ali foi o grande salto da empresa, da organização e minha também, e meu pessoalmente como profissional do negócio, como gestor de empresa, porque eu consegui fazer alguma coisa que ninguém tinha conseguido fazer até então. Foi a prova mesmo. Essa foi a prova. Né? Então, esse foi vamos dizer,
para mim, um momento muito marcante, a chegada aqui em Porto Alegre. Óbvio que não fiz isso sozinho, né? Tive gente que trabalhou comigo, profissionais que trabalharam comigo, suporte do meu pai que deixou fazer as coisas que eu imaginava que tinham que ser feitas, apoio da Coca-Cola, que, como eu já falei antes, trouxe todas essas iniciativas, inovações que já estavam disponíveis no resto Que do mundo. idade tinha ali? Eu? É. Tem que fazer a conta, foi... Não, fala mais ou menos. Não, peraí, eu precisa. já te digo. Nós estamos em 2020, eu falei 1986. 1959, 27. Mas imagina, além da mudança, né, tua de um lugar adaptado e voltar às origens, voltar para o sul, eu acho que onde eu sentiria mais é os caras falarem assim, ó, vem, mas tem que ser contigo. O que te seduziu fazer essa loucura? O que tu disse? Não, eu não tive opção, porque na verdade a gente sempre quis o negócio de Porto Alegre, porque pô, a capital era importante, foi um sonho. Era um sonho do meu pai e nosso. Mas era um negócio, vamos dizer, Porto Alegre era do tamanho de todo o que nós tínhamos, ou seja, tu ia dobrar um negócio num negócio, numa negociação e com alto risco, né? Porque tu tinha um negócio onde a PepsiCo era ali, uma concorrência feroz. Sim. Eles com poder de fogo brutal, porque era a PepsiCo internacional, né? Poder de fogo ilimitado. E, porra, nós íamos ter que virar aquele jogo. Senão, aquilo ali era o seguinte, ou tu se dava bem ou tu quebrava. A responsabilidade que foi posta pela Coca-Cola. Tem que ser você porque tá ruim. Porque eles já me conheciam que eu tinha trabalhado. Exato. Né? E num ambiente horrível, porque a fábrica era uma fábrica que nem no Bauer, muito ruim ali na Santos Dumont, aqui pertinho, horrível, né? Sem condições. A estrutura de distribuição era uma estrutura muito frágil naquela época, a Pepsi tinha liderança, então tinha tudo por ser feito, né? Tinha que fábrica, profissionais, tu tinha que mudar a mentalidade, que era uma mentalidade derrotada. Sim. Eu me lembro quando eu cheguei, um dos profissionais Que difícil. disse assim, mas tu é louco, tu vai fazer isso aí, tu vai quebrar a empresa. Eu disse, não, se eu quebrar agora, vou quebrar a minha. Vocês já quebraram a empresa que não era de vocês, essa história a vida inteira. Então fora. Deixa comigo. Deixa que eu vou quebrar, mas se eu quebrar é minha, eu vou fazer do meu jeito. Tenho que fazer essa limpa de energia ruim. Limpa tudo. E teve quantos loucos que confiaram em ti, meu, vem comigo aqui. Aí eu fui trazendo gente, pessoas que eu já conhecia, que eram das nossas fábricas do interior, que trabalhavam conosco há mais tempo, eu vim posicionando eles, vim trazendo gente nova, né? O diretor comercial que está comigo agora, era daquela época, era um guri, né? Eu contratava os caras jovens, ia pro Hotel Umbu ali na Farrapos dar treinamento para eles aos sábados e domingos. Eu ia dar o treinamento. Olha, isso é uma garrafa, isso é uma caixa, isso é assim, isso é assado. E o Copetão tá comigo até hoje, hein? É o diretor da Nagbar. Que genial, né? Então tem que saber, a gente tem que saber ver também as pessoas que estão os que estão indo trabalhar mal-humorado, a energia é ruim. Então a gente tem que saber limpar até essas pessoas. Porque energia ruim não é. Vamos fazer, não, isso aqui nós já tentamos, não deu. Isso aqui nós já tentamos, não deu. Isso não é. E o outro é sempre melhor, né? Aí não acredita em nada. Muito bom. Que demais. Muito bom. Não é isso. Tá entregue. Tá entregue. Vai tá papo. Mas eu quero agora, a gente estava conversando antes, até para não esquecer, eu quero que tu fale um pouquinho sobre o elefante letrado, que é um negócio sensacional que a gente estava falando aqui. O elefante é uma iniciativa da minha esposa, da Sheila. Ela vislumbrou em determinado momento a oportunidade, em função das nossas filhas que estavam lendo com mais assiduidade em casa, e ela viu que tinha uma biblioteca digital em inglês que chamava Res Kids, que estava disponível para eles ali na Escola Pan-Americana, no Panamérica. Ela foi até os Estados Unidos, perguntou se o Res Kids queria trazer aqui para o Brasil a biblioteca para poder fazer a transposição dos livros para o português, para dar acesso ao idioma nosso, e eles não tiveram interesse. A partir daí, então, ela começou a desenvolver a ideia. Ela pegou, vamos dizer, a ideia, né, do Res Kids e fez o desenvolvimento desse software para a biblioteca digital em português. Hoje ela tem português e inglês. Isso fazem 10 anos, desenvolveu essa
inicialmente na Índia, né, o software, depois foram evoluindo. Hoje ele está bastante modificado, com muito mais recursos, muito mais capacitado, vamos dizer, eu não sei dizer tecnicamente como ela... Mas enfim, hoje, por exemplo, a criança lê, pode fazer pontuação, ganha figurinha em álbum, quer dizer, tu tem motivações, enfim, eles foram agregando uma série de outras coisas, gamificando, enfim, além da questão do teste de proficiência de leitura, que sai imediatamente. Então hoje ela está presente aqui já com a biblioteca em várias escolas privadas e está no estado do Rio Grande do Sul, em escola pública, no Paraná, entrou agora no estado de São Paulo, entrou em Minas. Então é um negócio que está indo super bem e super importante. Quantos alunos? Hoje ela já deve estar com uns 3 milhões de alunos na biblioteca. Inquieta. Dentro de um não. Foi inquieta ela também. Dentro de um não. É aquele negócio, acredita no que tu tem. E aí eu vou te dizer uma coisa, né? Eu fui investidor nesse negócio e eu dizia, Sheila, pra quê? Tu vai arrumar essa sarna pra se coçar e coisa e tal. E eu investia e o negócio não andava, não. Sim. Claro, teve tempo de maturação e ela acreditou. Nisso ela foi até o fim, acreditou e o negócio deu certo. Deu resultado. É muito legal isso. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque a ideia é muito boa. E quando vai para a parte de educação, assim, estamos precisando de pessoas que ajudem. Tipo, uma ideia legal, tipo, você leu, a forma com que você lê, você já tem a nota instantânea. Isso é genial. Muito importante. Daí hoje as crianças são mais digitais, então vamos dizer, o livro no computador, no iPad ou no próprio telefone faz com que as crianças tenham uma motivação maior à leitura, né? Com certeza. Então isso ajuda. E também nas escolas fica muito mais fácil a aplicação. Sim, se entrou nas escolas. Um desafio que a gente tem pela frente é os jovens, a comunicação do jovem, né? A gente nota assim, cada vez os adolescentes, pré-adolescentes, cada vez mais tímidos, a comunicação um pouco mais contraída, justamente pela essa novos hábitos, né? De ficar mais no computador, socializando menos, isso né? É uma preocupação. Digitando mais do que fala. Se digita muito mais do que se fala, né? Eu ainda peguei um restinho ali que tu falava mais do que tu escrevia. Hoje em dia, a criança se comunica muito mais escrevendo ou mandando uma imagem, um vídeo, do que propriamente falando, se comunicando, né? Então isso, essa questão aí... Aliás, a gente estava falando de pessoas, mão de obra para trabalhar. Eu contei a minha história do caminhão de Coca-Cola, do contato com pessoas, de conhecer, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais impessoais, vamos dizer. Cada um no seu computador, as crianças já não jogam futebol na rua, já não andam de carrinho de lomba, não jogam bolinha de gude, né? Isso tudo a gente fazia com 20, 30 outros amigos. Né? Hoje as coisas são em rede. A gente se comunica com quem está longe e não fala com quem está perto. O contato físico é cada vez menor e isso realmente muda Eles se sentem mais confiantes na tela do que no falar, no Pois mas na hora de enfrentar a vida, a tela não vai resolver o problema. Exato, que é a vida real, né? O que vai enfrentar é aquele barro na canela. Vai ter que ir na rua, vai ter que se cortar e não chorar. Não tem jeito, não tem jeito. Essa é a maior luta que a gente tem, principalmente com os nossos filhos, né? Saber dar o limite disso da vida real e da vida de tela, né? Que a gente sabe. Isso é outro problema que todo mundo tem. Ricardo, muito obrigado aí por ter nos doado esse tempo de ter vindo aqui falar com a gente. Gostei muito de te conhecer, da tua energia, da forma que tu ensina, que tu transmite teu conhecimento. Tenho certeza que todo mundo está assistindo gostou bastante. Aproveite e já convido o pessoal para se inscrever, para curtir, que é bem importante para a gente, para que mais pessoas possam ter acesso a isso. E passar para o Rafa também te dizer algumas palavras aí de encerramento. E que tu possa trilhar cada vez mais esse caminho de sucesso, que a gente vai estar sempre torcendo, sempre apoiando. Para nós é um orgulho ter um cara como tu aqui do estado que ganhou o mundo, continua ganhando, continua com essa garra, com essa vontade, inspira para quem sabe um dia a gente também ser um empresário, empreendedor que alcança aí um pedacinho do que tu alcançou aí como pessoa e como empresário. Imagina, vocês estão no caminho. Mais uma aula, né? Eu acho que para nós, assim, pessoalmente, acho que é muito importante estar aqui com a gente. A gente já tem um contato há um bom tempo, agora mais próximo. Obrigado pela aula, obrigado pelos conselhos. Acho que isso vale muito, não só para nós, mas para quem está em casa.
E eu acho que, da nossa parte, o que depender da gente, o que precisar, né, no pouquinho que a gente possa ajudar, estamos aí de braços abertos, não pense duas vezes em nos ligar. A gente fica muito, muito agradecido da tua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês. E eu, assim, eu não tenho aula, né? A gente conta o que a gente viveu, a história, né? E é óbvio que quando a gente fala, a gente, ao longo disso, cometeu inúmeros erros, e é normal, a gente tem que errar. A maneira um dos grandes aprendizados que eu tive foi com os erros que eu fiz, né? Os erros doem e na dor tu acaba aprendendo muito e acaba não repetindo esses erros. Então, o que a gente não pode é deixar de tomar decisão. O que a gente não pode é deixar de ter atitude, por medo de errar. Erra, aprende com o erro e vai em frente. Isso é, para mim, o determinante. Eu errei muito, né? Mas nunca desisti no erro. Né? Persistir na busca do acerto, aprendendo com os erros. Então, eu acho que essa que é a mensagem que eu gostaria de passar, que não tenham receio de tomar decisões, não tenham receio de ir em frente e, acima de tudo, se eventualmente errarem, aquilo não é o fim do mundo. Aquilo pode ser o começo de momentos muito melhores. Né? Com certeza. De muito mais proeficiência, de muito mais sucesso. Porque o erro ensina muito. É isso aí. Muito obrigado a vocês e parabéns. Que isso, a gente agradece. Vocês, dois jovens, tendo a iniciativa aí de empreenderem, de estar fazendo o que vocês estão fazendo, né? Se expondo, né? E, acima de tudo, transmitindo para as pessoas mensagem de conhecimento, de otimismo, né? Que é fundamental. Eu acho que a gente estava falando sobre o mundo de hoje, quer dizer, um mundo que as pessoas cada vez parecem ser mais egoístas e viverem dentro do seu mundo. Vocês estão fazendo exatamente o oposto, levando diferentes mundos ao alcance de todos. E isso é muito legal mesmo. Parabéns. Que isso, obrigado. Obrigado. E aí, gente, o que acharam? Deixem aí o comentário aí no vídeo, acho que é bem importante pra gente. Estamos cada vez se puxando mais em trazer convidados melhores, acho que foi muito agregador. Convidar quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentário é muito importante e compartilha com alguém que vocês acham que precisa escutar, assistir esse podcast. Para nós foi de muito valor, eu tenho certeza que tu ficou até o final também. E nos encontramos no próximo episódio. Um abraço aí, valeu!